Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, do nosso curso de História completo para concurso vestibular e também pré-militar. Pessoal, continuando aí falando, e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçar e o celular para mensagem 3291650267. Pessoal, continuando falando História do Brasil 61. Primeira República. Hoje, pessoal, nós vamos começar a falar sobre um novo presidente, Rodrigo Alves, mas temos que falar do final aí de Campos Salles e depois falaremos sobre Afonso Pena. Pessoal, é interessante aqui, por quê? Porque São Paulo vai conseguir eleger 3 presidentes aí, um atrás do outro. Prudente Moraes, Campos Salles e Rodrigo Alves. Pessoal, hoje falaremos o que? Sem oposição. E o outro é Rodrigo Alves. O que é sem oposição? Vou explicar para você aqui agora. Sem oposição. Política dos governadores. Exatamente isso. Começou lá no governo de Campos Salles, aonde você tinha a tal da triagem, né? Aquelas pessoas que fossem amigáveis com as ideias do governo seriam eleitas, já que elas não seriam eleitas. Ou seja, os situacionistas, né, como você pode observar aí também, você vai observar que são aquelas pessoas que têm o apoio aí do governo, né, apoiam o governo e entre outras coisas mais. Mas a política dos governadores, pessoal, vai levar na República, né, nessa primeira parte aí da República, uma questão muito interessante, que é que a oposição eleitoral, né, a oposição entre as pessoas que seriam aquelas a dirigir o Brasil, o presidente, nesse caso, seriam pessoas que não existiriam. Por quê? Os candidatos situacionistas, esses iriam o quê? Indicar quem? Aquele que seria próprio para o governo, né? Nesse caso aí, Minas Gerais e São Paulo. Então você observa que esses candidatos situacionistas vão indicados pelo governo. Tranquilo, pessoal? Então, essa fórmula dessa triagem que nós observamos vai dificultar aí muito essa oposição. Beleza? Mas só que nós temos que destacar um cara aqui muito interessante para a nossa prova, né? Para a prova de vocês, que é um gaúcho chamado José Gomes Pinheiro Machado. Nessa primeira parte, pessoal, da República, no começo ele tem uma participação um pouco discreta. Ele não aparece muito lá na parte de Floriano, Deodoro e tudo mais. Mas só que ele começa a ganhar prestígio, né? Ele começa a ser reconhecido a partir do quê? A partir da Guerra Civil que foi instalada aí, como nós já vimos, no Rio Grande do Sul. Ele vai apoiar o Júlio Castilho contra o Gaspar Silveira Martins. Vai sair vencedor e, consequentemente, vai ter o quê? Vai ter um lançamento maior, vai ter uma visão maior sobre Pinheiro Machado. É interessante, pessoal, que vem Prudente Moraes. Ele apoia Prudente Moraes, mas ele passa a oposição de Prudente Moraes por não concordar com algumas atitudes de Prudente Moraes. Beleza, Prudente Moraes sai, entra Campos Salles. Ele também mostra uma solidariedade a Campos Salles, mesmo assim discordando da chamada política dos governadores ou política dos estados. Ele discorda dessa política dos governadores, pessoal, mas ele mesmo começa a se usufruir dessa política dos governadores, montando ali a sua própria oligarquia. Tranquilo, pessoal? O seu uma pessoa ali muito próximo. E, consequentemente, ele vai se aproveitando disso para crescer o seu nome
dentro do Congresso Nacional. E nessa ideia de política dos governadores, pessoal, é muito interessante. O presidente perdendo o apoio do Congresso, ele perde o apoio também dos estados. Consequentemente, o apoio do Congresso mais o apoio dos estados é uma coisa preferencial para esses líderes. Tranquilo? E nesse caso, Pinheiro Machado vai ganhando mais espaço dentro do Congresso Nacional, tentando ali formar uma imagem dele para se lançar aí na candidatura. Tranquilo, pessoal? Chega um momento em 1901 e começa a corrida para a sucessão de Campos Salles. É interessante aqui, pessoal, que essa corrida aqui já está predestinada, como já falamos aí da política dos governadores, os políticos, os candidatos aí, situacionistas. Então é uma ideia que já está um pouco elaborado, já tem um cara indicado, mas mesmo assim Pinheiro Machado não estando forte, ele não quer levantar aí contra esses caras. Tranquilo, pessoal? Ele vai esperar uma oportunidade para lançar a mão aí. Nesse caso entra quem? Rodrigo Alves. Rodrigo Alves entra no lugar de Campos Salles. É aí o terceiro que nós vamos observar aqui. É o terceiro presidente paulista, nesse caso aí, liderando aí o país. Vamos observar agora o governo de Rodrigo Alves. É um governo meio conturbado. Nós vamos observar nas nossas próximas aulas, quando estivermos falando sobre revoltas da Primeira República, e estaremos falando sobre uma revolta urbana, porque nós tivemos revoltas rurais e revoltas urbanas. A tal da revolta da vacina. Mas isso nós vamos observar quando estiver falando sobre esse caso aí das revoltas da Primeira República. E também o caso aí da modernização, né, do Rio de Janeiro. Mas, o que nós temos que observar de Rodrigo Alves? Ele não era republicano. Sim, ele tinha umas ideias monarquistas, anti-oligarquistas também. E o que você observa então? Depois de consumado a República, ele adere a essa ideia do republicano. Mas antes ele já tinha participado de cargos lá no Império. Beleza, pessoal? Ele vai mais para o lado conservador do que para o lado republicano. Ele começa uma administração muito pessoal e um punho muito forte. Até o momento de que ao momento de não deixar essas ideias de Prudente Moraes se concretizarem. A partir dessa administração pessoal e desse punho forte, pessoal, você observa que Rodrigo Alves ele vai abandonar um pouco esses partidos, essas elites. Como no caso de que ele está acima desses próprios ideais. Mas, dentro do seu governo, nós vemos aí o caso de Oswaldo Cruz, um sanitarista, que nós vamos observar quando estiver falando sobre revolta da vacina, na erradicação e combate contra a febre amarela, peste bubônica, entre outros. A política dos governadores, pessoal, se enraizou muito dentro do governo de Rodrigo Alves. E nesse caso, você tem as chamadas oligarquias situacionistas, ou seja, aquelas que apoiam, nesse caso, a liderança ou a nomeação para o governo central, aquela forma toda que nós observamos da triagem da política dos governadores. Dá, nesse caso, o apoio para receber a autonomia. Beleza, pessoal? Nesse caso, o Pinheiro Machado vai ganhando grande prestígio dentro do Congresso. Beleza, pessoal? E você tem o caso aí daquelas pessoas que não se aderem às oligarquias situacionistas, ou seja, aquelas que apoiam o governo central, elas vão passar para quê? Para as oligarquias de
oposição. Tranquilo, pessoal? Continuando aí, nós vamos observar o quê? Que Rodrigo Alves vai se colocar acima dos partidos. Exatamente isso. Ele vai observar, pessoal, preocupado muito com a administração e com as suas tendências monarquistas e anti-oligarcas, ele vai se procurar se colocar acima desses partidos. E nesse caso, ele vai fazer vista grossas a algumas dificuldades políticas em alguns estados. Como no caso aí, nós temos aí o caso de Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Ele não vai intervir. E até mesmo no caso de Sergipe, aonde você tem aí o assassinato de Fausto Cardoso. Fausto Cardoso, pessoal, ele faz um movimento em Sergipe e depõe o presidente de Sergipe e entra no lugar. Nesse caso, pessoal, Fausto Cardoso, ele acha, né, que vai ter o apoio de Rodrigo Alves, né? A ideia de ter o apoio de Rodrigo Alves, mas só que Rodrigo Alves está acima nesse caso aí com essa administração pessoal e forte. Então, Fausto Cardoso é assassinado. Mesmo nesse caso, Rodrigo Alves, vendo que Fausto Cardoso estava do lado, não reage, não faz nada. E você observa várias críticas. E nesse caso, ele não está nem aí para essas críticas. E o que você observa? Ele sacrifica a sua imagem, né? E é o momento oportuno que Pinheiro Machado aproveita para começar a mexer seus pauzinhos. Tá chegando a época das eleições, né? Havia, né, a sucessão, você observa que já está aquele molde ali, o baile da sucessão. Rodrigo Alves vai para Minas Gerais conversar com Afonso Pena, que seria, nesse caso, seu candidato a substituí-lo. E o que você observa? Rodrigo Alves apoia Afonso Pena de Minas Gerais. O que você observa? Nesse meio termo, para Pinheiro Machado não ganhar espaço, ele vai enrolar Pinheiro Machado. Ou seja, ao invés de pôr Afonso Pena, ele vai lançar a mão, tirar Afonso Pena, e vai lançar a mão de quem? De Bernardino de Campos. E Pinheiro Machado logo lança a mão de quem? Campos Salles, o ex-presidente. Tentando ganhar, nesse caso, espaço, claro. Mas só que o Bernardino e também o Campos Salles, vendo que estão sendo feitos de manobras políticas, né? São feitos ali de nada mais, nada menos de pessoas para manobras políticas, eles saem. E, nesse caso, Pinheiro Machado cai. E nesse caso ele cai como? Por quê? Ele vai apoiar Afonso Pena. Ele apoia Afonso Pena, pessoal, numa forma de ter em troca a gratidão de Afonso Pena. Afonso Pena, nesse caso, vira presidente do Brasil. Afonso Pena não dá esse apoio a Pinheiro Machado. Afonso Pena, pessoal, era muito ligado e muito íntimo com Rodrigo Alves. Nesse caso, Pinheiro Machado elegeu Afonso Pena. Na nossa próxima aula, falaremos mais um pouco sobre os presidentes. E nesse caso, falaremos sobre Afonso Pena. Valeu? Um abraço.